Olá, autores, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Livro de Teseu, o canal do YouTube do nosso estúdio literário. Eu sou o Diogo Oliveira, criador do estúdio e também escritor, e estou aqui para falar sobre A Sombra do Abutre. Mas calma, eu sei que já tem vídeo resenha do livro, então se você já assistiu, deixa o like aqui, já se inscreve no canal para não perder nada, porque hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais no meio disso tudo que Robert Howard entregou para a gente. Afinal, quando a gente estuda escrita, a gente não olha apenas um autor pulp quando a gente lê. A gente olha a arquitetura de ritmo, uma engenharia de situações para entender mais profundamente como que é a tensão, como que é o estilo sensorial, como que uma estrutura pode ser fragmentada para que deixe o leitor preso na página. E hoje, aqui com vocês, eu vou mostrar como que eu enxerguei tudo isso para que você, escritor, possa aproveitar isso na sua narrativa para que deixe ela cada vez mais potente, principalmente se você quer escrever histórias estilo Robert Howard. Mas antes, deixa eu falar para vocês. Nosso clube de leitura para autores está aberto, o Diamond. Ele está aqui na legenda para você participar. R$ 14,90 por mês você acompanha as nossas leituras comentadas, exercícios de escrita semanais, encontros a cada 3 semanas para que nós possamos conversar e debater sobre o livro. E você tem uma consultoria também para tudo que você está fazendo, aprimorando cada vez mais a sua escrita. Então, se você está aqui para aprender a escrever melhor, não esquece de participar do Diamond, nosso clube de leitura para autores. Também quero dizer que, caso você não queira pagar os R$ 14,90, temos o nosso grupo do WhatsApp totalmente gratuito, o Panteão da Escrita. Temos newsletter semanal, discussão sobre alguns assuntos e também, quando tem eventos gratuitos para que você, escritor, possa participar, também é anunciado por lá. E se tudo isso não for o suficiente, não se esqueça de que, se você já tem o seu livro pronto e quer imprimir, a Fábrica do Livro, a nossa parceira, tem um cupom para você utilizar. Teseu 10 para 10% de desconto e Teseu para 5% de desconto depois da primeira compra. Ok? Vamos voltar pro vídeo. Né? A primeira coisa que eu notei é que o Howard ele não escreve por atos. Ele escreve como se fosse colisões de cenas. Isso eu achei bem interessante. Porque cada segmento é como se fosse uma peça autossuficiente. Não necessariamente você tem que ler a anterior para que ela funcione. Claro que você tem um compreendimento melhor de tudo que está lá. Mas ele funciona com pequenas cenas que, se fossem flashbacks, você conseguiria enxergá-la. É como se você tivesse a situação, um micro-objetivo, conflito imediato, uma ação agressiva e a consequência. Eu organizei tipo, como se fosse um fluxograma. Situação, ameaça, ação, reversão, gancho. E vai reverberando, reverberando. Isso mantém o leitor atento, porque você sabe que o padrão foi identificado e ele sabe que esse padrão vai ser repetido, já deixa ele antecipado, por exemplo, se ele quer ver mais ameaça, se ele quer ver mais ação, se ele quer saber qual que é o gancho. E você nunca sabe, por exemplo, quando Godfrey vai ser atacado, emboscado ou alcançado pelo abutre. Essa tensão ficou muito bem clara lá no livro. E também eu acho que é um modelo que ele converte a página em momentos. Que momentos têm mais retenções, principalmente para conto, que você tem menos tempo para aprofundar em algumas coisas. Esse parte de fazer essa retenção é importantíssima. Eu gostei também porque é o seguinte, o Cerco de Viena, ele é gigantesco num conceito histórico geopolítico. Mas o autor ele pega uma decisão que ele não quer contar a guerra. Ele usa a guerra como se fosse uma pressão ao redor do que está acontecendo ali. Porque a gente tem um conceito chamado queimar pontes. Que quando o seu personagem atravessa um rio, ele tem que ser essa ponte queimada, porque senão ele sempre vai querer voltar. Então você tem que deixar ele sem opções para que dê vontade de retornar. E a guerra nessa pressão externa é basicamente esse queimar pontes. Se eu não enfrentar o que acontece ali, a consequência é que eu tenho todo mundo em volta guerreando. Não tem muito o que fazer. E aí é o que acaba sendo como consequência, a gente tem uma narrativa de duelo humano entre o Gottfried e o Olgo, que é muito mais interessante do que você ver todo o restante. É a força bruta caótica liderado contra um predador disciplinado. Uma polarização que cria um vetor dramático e simples. Um caçador e um caçado dentro de um mundo colapsando. Um tipo de estrutura que eu acho que você deveria testar em um livro, um conto, pelo menos uma cena, para saber como ficaria. Eu já testei, mas você vai ter que ler meu livro Penumbra para entender qual foi o conceito disso tudo. E vamos falar da nossa Sônia Vermelha, né? Já que eu falo que ela não é a chave da história, mas ela é o charme da história. Tecnicamente não é protagonista, porém
ela serve como um agente de ruptura, porque ela quebra a previsibilidade da perseguição, introduz um terceiro eixo moral que não é nem do caçado nem do caçador. Injeta uma energia feminina letal no cenário totalmente patriarcal, ainda no meio da guerra, e também é uma atraidora de mudança tática. Afinal, já que ela é um elemento surpresa e ninguém aguarda que ocorra, a tática pode ser diferente. Toda vez que ela entra em cena, o conto muda de direção. Reparou isso quando você leu? Não? Então vale a pena ler. Porque ela redesenha essa geometria narrativa. Ou seja, se você quer escrever um livro, um personagem disruptivo, alguém que não existe para acompanhar o protagonista, mas pode interferir no fluxo dele. Pouca gente usa isso, eu vejo, pelo menos nos livros que eu li, vejo pouca gente utilizando, porém, o Howard faz mais do que você imagina. É só ler outras obras dele. Entrando um pouco mais nas cenas de ação, eu posso falar que tem três camadas que eu observei. Uma cinemática espacial, em que o leitor ele sabe aonde está cada corpo da cena. Não tem neblina, não tem confusão, cada golpe tem uma posição e direção. Alguns dirão que faltou um conceito mais aprofundado no quesito de cinco sentidos e tudo mais. Porém, estamos lidando com um conto pulp que tem um limite de palavras, que não tem ênfase em você aprimorar os cinco sentidos para dar profundidade na cena, mas é tão interessante quanto. Sensorialidade, ele usa também, talvez não tão profunda quanto os cinco sentidos, mas você vê de longe um som de arcabouço, um cheiro de pólvora, um metal vibrando. Mas ele não usa como uma descrição, ele usa como estímulo do que ele está demonstrando. Isso sim é ouro nas mãos, porque nem sempre a descrição sensorial tem que ser do personagem, tem que ser naquela. Você inserir ele num cenário interessante, ainda mais com um narrador onipresente, eu acho que é muito válido e que também pode trazer ótimos resultados para você. E o que eu mais gostei também, afinal, é um livro público com muita ação, economia verbal. Não tem adjetivo fofo, não tem verbo forte, é substantivo. Outra coisa que eu gostei muito é que, por ser um livro mais focado na ação, a gente tem uma economia verbal. E essa economia verbal vai colocar o essencial. Sem adjetivo fofo, usando o verbo forte, substantivo concreto e o mínimo possível para provocar o máximo de impacto. Se você está em dúvida como revisar seu texto, pega esse último trecho aqui e guarda, porque isso também ajuda bastante. E quando a gente fala em romance histórico ou uma ficção histórica, você espera que as pessoas sejam retratadas eximamente como é que existiu lá, como elas falavam. E eu reparei que não foi isso bem que o Howard fez. Ele não tentou recriar como um historiador recriaria, mas ele trouxe uma sensação do século XVI. Se ele faz isso bem ou não, eu não sei. Mas o que eu reparei é que teve um vocabulário áspero, com palavras de impacto e pouca elegância, frases curtas pelo ritmo de urgência da sensação do Cerco de Viena e detalhes táticos, porque tem armas, posições, táticas militares, o mínimo necessário. Eu, para mim, trouxe uma verossimilhança sensorial do fato de que se eu estivesse lá, era assim que eu imaginaria. Isso pode ocorrer pelo seguinte fato. As referências que eu tenho somaram-se para que eu tenha uma verossimilhança mais fácil com isso. Pode ser uma jogada arriscada para você, autor que está começando ou que não tem tanta segurança, porém, pode ser muito bom e muito bem utilizado se você aprender a jogar muito bem com essas coisas. Em meio a todo esse caos, para mim, o tema principal de tudo é sobreviver. A razão do conto funcionar até hoje, basicamente, é que ele não fala sobre heroísmo, ele não fala sobre glória, ele não fala sobre cultura europeia versus cultura humana, ele foca na sobrevivência. Viena quer sobreviver, Godfrey quer sobreviver, Sonja quer sobreviver e até o Abutre, Oglo, quer um instinto de sobrevivência que ele amplia pela honra bélica, mas nada mais é do que sobreviva aquilo que ele quer manter vivo. Quando todo mundo quer sobreviver, ninguém é vilão ou herói. Nós somos apenas humanos. No nosso âmago antropológico lá atrás, nosso instinto é apenas de sobrevivência. Então, recapitulando tudo que você viu aqui comigo, lembre-se, se você quer escrever alguma coisa baseada nesse ponto, se você quer estudar o conto, se você quer pegar apenas esse vídeo para escrever alguma coisa, vamos lá.
Estruture por colisões, não por capítulos. Seu conto vai ficar dinâmico. Trabalhe conflitos micro dentro de um macro. Traga um tema comum para que as pessoas se sintam à vontade e coloque um conflito lá dentro. Isso pode ser até em romances, não necessariamente só contos. Use personagens disruptivos. Red Sonja é a nossa personagem disruptiva que virou até protagonista em revista em quadrinho. Ou seja, veja como ela é importante. Ação não é enfeite, é cinética, espacial e sensorial. Pense nisso antes de você simplesmente colocar que o seu personagem fincou a espada ali. E a verossimilhança não é academia, ela não é acadêmica, ela é sensação. Sensação e você saber empurrar as pessoas para o caminho que você quer que elas olhem. A gente chama isso na mágica de misdirection. Procura o termo depois. E isso foi aqui o desmembramento que eu fiz da Sombra do Abutre de Robert E. Howard. Você quer mais análises assim, técnicas literárias, profundas ou sarcásticas, provocativas? Chame do jeito que você quiser. Deixa aqui nos comentários que obra você gostaria que eu visse assim, desse mesmo jeito. E claro, se você é escritor iniciante ou não, o Livro de Teseu está aqui para ajudar no seu texto do rascunho até a pós-publicação. Juntos, vamos mudar o consumo de literatura no Brasil. Até lá!